Os pontos de Fernando Lima. Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima, num dia chuvoso na cidade de Maputo. É um programa onde vamos comentar sobre os números da Covid. Vamos olhar para a comunicação do Presidente da República à Assembleia da República. Vamos comentar também sobre o julgamento das chamadas dívidas ocultas. É um tema incontornável aqui no nosso programa, que hoje vai ser feito via Skype. Fernando Lima, boa tarde. Hoje temos o programa via Skype, depois de termos tido alguns precalços na semana passada, Fernando Lima. 4 anos depois de termos iniciado este programa. Exatamente. É assim, uma pessoa não... As doenças atacam-nos quando menos esperamos, e apesar de todos os esforços que fizemos na sexta-feira, mesmo ao longo do fim de semana, não foi possível contornar. Devo dizer que estou em recuperação, o que permitiu estarmos a gravar hoje o programa. Mas pronto, são imprevisíveis que acontecem. O que é fantástico é que ao fim de 4 anos esta foi a única incapacidade que tivemos de fisicamente fazermos o nosso programa. Muito bem, Fernando Lima, também estamos a iniciar o nosso programa na semana em que morreu o coronel Sérgio Vieira, uma das figuras controversas do Partido Frelimo, mas que sempre se colocou do lado daquela Frelimo mais ortodoxa do tempo do regime do Partido Único, Fernando Lima. Bem, é assim, eu acho que tenho que fazer uma reflexão aprofundada sobre a personalidade do Sérgio Vieira. Num determinado momento, eu sempre identifiquei Sérgio Vieira como um dos indivíduos mais stalinistas dentro da Frelimo. De qualquer forma, o seu percurso nos últimos anos, sobretudo quando decidiu dar a cara a uma série de questões de fundo, quer no seio da Frelimo, quer no seio da sociedade moçambicana, resgatam esta imagem de grande ortodoxia. Este é um aspecto que me parece muito importante. Um segundo aspecto que também me parece importante: o Sérgio Vieira e outros intelectuais da Frelimo foram alvo nos últimos anos de muitos ataques de grande baixeza, ataques de natureza pessoal, racista, tentando destruir uma certa imagem de alguns intelectuais que foram uma base de suporte ideológico à Frelimo enquanto movimento de libertação. Eu acho que isso mostra a fragilidade ou algumas fragilidades da própria Frelimo, em que, para se combaterem ideias, foi necessário fazerem-se esses ataques pessoais contra um determinado grupo de intelectuais da Frelimo. Quando temos um jornal do regime, um jornal completamente lambotas, como é o jornal Domingo, que se prestou a esse papel de ataque a Jorge Rebelo, a Oscar Monteiro e a Sérgio Vieira, e mesmo aqui em Bragança, que já faleceu há muitos anos. Isto mostra como determinadas verdades absolutas
que nos foram contadas à altura da independência, afinal não eram tão verdades absolutas. O que nos remete para outro aspecto que me parece muito importante, e é necessário sempre questionarmos a história, questionarmos a maneira como nos tentam contar a própria história. E isso... E questionar a história, Fernando Lima, sem muitos romantismos. Estou a ver o que está a acontecer agora nas primeiras horas, após termos tomado conhecimento da morte de Sérgio Vieira. Há muitas leituras romantistas sobre essa figura, Fernando Lima. Claro, e esse também é outro estilo muito habitual em Moçambique. Uma pessoa morre e parece que nós somos acusados de uma determinada amnésia, que não conseguimos ter um espírito crítico em relação à pessoa que faleceu. Não conseguimos ter uma ideia equilibrada sobre um determinado percurso político. Um último aspecto que acho que é importante referenciar em Sérgio Vieira é que muitas das críticas que foram coladas a Sérgio Vieira têm a ver com a sua passagem pelos serviços de segurança e pela mão de ferro conforme Sérgio Vieira dirigiu os serviços de segurança. O que é interessante é que outros ministros da segurança conduziram e dirigiram os serviços de segurança, nomeadamente o SENASP, com a mesma mão de ferro e, no entanto, não são alvo das críticas que são dirigidas a Sérgio Vieira. Mas, em resumo, eu acho que há um lado muito interessante de Sérgio Vieira e que foi glossado sobretudo nas suas intervenções públicas através dos média, nomeadamente na televisão, que são contributos muito importantes sobre a história de Moçambique e sobre a história da Frelimo. Isso deve ser tudo visto em contexto com todos os seus outros desvios e derrapagens de grande ortodoxia. Muito bem, Fernando Lima, antes de entrarmos para os temas que alinhamos para o programa de hoje, vamos ao seu tema de semana, que é caos na fronteira comercial de Ressão Garcia. Eu trouxe este tema à colação porque eu acho inconcebível o que se está a passar na fronteira entre Moçambique e África do Sul. E não estou a falar da fronteira, a chamada fronteira turística, a fronteira onde moçambicanos e pessoas de outras nacionalidades usam para ou ir de Moçambique para a África do Sul, mas sobretudo virem da África do Sul para Moçambique, porque vêm passar as festas com as suas famílias ou porque vêm passar férias a Moçambique. Eu estou a falar da fronteira comercial. Assim, é inaceitável, é de uma incompetência que devia envergonhar quer o governo de Moçambique, quer o governo da África do Sul, que são incapazes de terem um plano de gestão da fronteira em que podem fazer uma gestão eficaz, eficiente de todo o tráfego transfronteiriço. Estes tráficos, estes números de caminhões, de carrinhas que todos os dias atravessam a fronteira, não começou ontem, não começou antes de ontem, vem de há vários anos. E é incrível e mostra da grande incompetência, a começar nos próprios ministérios dos transportes de ambos os países. Mas, ao nível mais global, da própria incompetência dos dois governos em resolverem este tipo de problemas. E assim,
No fim do dia, o questionamento é muito claro. Como é que podemos estar sempre a fazer conferências sobre o desenvolvimento da região, sobre o desenvolvimento das relações comerciais entre todos os países da SADC, se dois países da SADC, a sua passagem transfronteiriça é o maior caos, com caminhões atropelarem-se uns aos outros, com corrupção, com a polícia a proteger uns caminhões e outros caminhões a não serem protegidos. Isto é a prova mais evidente da incompetência dos dois governos em resolver este tipo de problema, e acho que está tudo dito quando falamos de relações comerciais e da melhoria das relações comerciais entre os dois países. Chegado aqui, eu queria fazer um parênteses, porque acho que as culpas não são iguais para os dois governos. Tanto quanto eu sei, acho que o governo sul-africano é muito mais responsável por aquilo que se está a passar na fronteira. As minhas fontes explicam que a África do Sul tem um certo interesse em manter este caos, porque gostaria que todo o tráfico que é canalizado para o porto de Maputo fosse canalizado para os portos sul-africanos, nomeadamente o porto de Richards Bay e o porto de Durban. Ora, aqui chegamos a uma questão de hipocrisia, ou seja, ou existe SADC, ou existe cooperação económica no âmbito da SADC, ou continuamos a bater todos palmadinhas nas costas, mas na prática cada um tenta apunhalar o seu parceiro da forma como o consegue melhor. Por exemplo, diz-se, e quando eu digo diz-se não é um boato, fontes oficiais moçambicanas dizem que o governo sul-africano tem mostrado muito pouco interesse em resolver o problema de uma fronteira de passagem única ou de paragem única, o que poderia resolver grandemente estes problemas. Portanto, é inaceitável o que se passa na fronteira. Devia envergonhar os governos dos dois países, devia envergonhar os dois ministros dos transportes de Moçambique e da África do Sul, o que está a acontecer em Ressano Garcia, em Komati Port, para falar da fronteira da África do Sul. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora percorrer os temas que alinhamos para este programa e que ligam muito Moçambique e a África do Sul. Tem a ver com a Covid, os números estão a subir, Moçambique está sobre grande alerta. Especialistas, por exemplo, em Moçambique, dizem que esta tendência de subida sugere o início de uma quarta vaga, dando indicações que seria importante agravar as medidas restritivas, tendo em conta a falta de disciplina no cumprimento dessas medidas preventivas. Mas, Fernando Lima, olhando por outro lado para os números, o que conforta é que temos poucas hospitalizações, apesar desta variante ser muito contagiosa, Fernando Lima. Francisco, às vezes tu tens essa capacidade de, na tua própria pergunta, dar as respostas à problemática. E em relação à Covid-19 e à quarta vaga, esse é exatamente o diagnóstico. Estamos claramente no meio da quarta vaga. Ontem, quinta-feira, ultrapassamos o teto das 1.000 infecções diárias, aliás, como tínhamos previsto a semana passada. A questão, e isto é uma questão que se está a verificar não só na região, na África do Sul, mas em todo o mundo, esta nova vaga, apesar de ser muito contagiante, ela tem aparecido, digamos, de uma forma
muito moderada, o que corresponde a poucas hospitalizações, poucos casos em cuidados intensivos e poucos casos de letalidade, ou seja, de pessoas que tenham morrido por Covid-19. Ora, neste quadro, e tal como muitos países começam hoje a reagir, a levantar restrições à circulação de pessoas e bens, à circulação das companhias aéreas internacionais entre os vários países, para não prejudicar mais o tecido económico dos países, e sobretudo países como Moçambique. Não me parece de todo que seja prudente aumentar o nível de restrições, sobretudo nesta quadra muito particular que estão as festas e que teria uma grande confrontação com a população. De qualquer forma, é bom que todos estejamos recordados. Continua a haver um recolher obrigatório e continua a haver restrições em relação ao acesso às praias. Portanto, vamos ver como é que a população vai reagir em relação a esta situação, mas os números vão continuar a aumentar, isso não há dúvidas. E também o Grande Maputo, os números estão a mostrar que o Grande Maputo é a zona crítica. Há quem volta a defender, Fernando Lima, uma cerca sanitária só para Grande Maputo, mas no passado isso não se mostrou muito viável, Fernando Lima. Não, tem sempre havido este tipo de defensores desta situação, inclusivamente há aquelas pessoas, e penso que há mérito neste tipo de argumentação. Para que é que temos que sujeitar todo o país a grandes medidas restritivas se, desde a primeira vaga, ou a zona mais atingida pela Covid tem sido a zona de Grande Maputo? Agora, dito isto, a questão da cerca sanitária é se é possível ou não estabelecer-se esta cerca sanitária, sabendo das nossas dificuldades a impor este tipo de medidas restritivas. De qualquer forma, também isto é uma nota importante: se sairmos de Maputo e formos para Tete e para a Zambésia, praticamente parece que não existe Covid, ou parece que não há sensibilidade sobre o Covid. Ninguém usa máscaras, ninguém faz distanciamento social, os mercados, os transportes, tudo se processa sob grande normalidade, e o que faz as pessoas não terem receio em relação às contaminações é porque exatamente nessas províncias os números também são muito, muito reduzidos. Os especialistas daquilo, Fernando Lima estava a olhar, eles defendem duas coisas: a adesão à vacinação e o cumprimento das medidas. Eles acham que o que vai determinar a gravidade da doença é a vacinação e o cumprimento das medidas. Lembro-me que esta semana, quando o presidente Filipe Nunes foi ao Tribunal Administrativo para lançar o plano estratégico da instituição, ele sugeriu a possibilidade de se exigir cartões de vacinações para se ter acesso a algumas instituições públicas. Isto também pode levantar outras questões, Fernando, que mexem com os direitos dos cidadãos. Eu penso que sim, penso que é lícito colocar essas questões, mas esse não é um debate moçambicano, é um debate internacional
sobre a questão dos negacionistas, portanto, de toda uma vaga de pessoas que acham que existe uma teoria de conspiração em relação ao Covid. Por exemplo, várias instituições começam a adotar medidas unilaterais por forma a preservar os utentes de determinados serviços e determinadas funcionalidades. Nomeadamente, por exemplo, grande parte das universidades europeias e mesmo universidades americanas, uma pessoa não pode frequentar a universidade se não estiver vacinado. Ora, a questão é muito simples, quer dizer, é claro que isto colide com os direitos individuais das pessoas, mas também eu devo respeitar os direitos das outras pessoas, que não devo vir à universidade para infectar outras pessoas só porque eu não estou vacinado. Eu, funcionário público, tenho que, porque filosoficamente acho que não me devo vacinar, tenho o direito de infectar todos os meus colegas da repartição. Portanto, são questões delicadas. Os grupos de direitos humanos têm vindo a debater estes aspectos, nomeadamente as limitações dos direitos constitucionais dos cidadãos decorrentes das vacinações, mas no fim do dia temos que atender àquilo que é definido como o bem comum. E o bem comum, e acho que não é controverso, é que quanto mais os países que investiram na vacinação massiva conseguiram atingir números massivos, esses países têm dado muito melhores respostas em relação a novas infecções, sobretudo à questão da letalidade, porque hoje também é muito claro que as vacinas não impedem novas infecções, que mesmo o reforço da vacina não impede novas infecções, mas aquilo que está provado é que vacina dupla, reforço de vacina, impede infecções graves, impede hospitalização e impede números preocupantes de letalidade, ou seja, de mortalidade. Moçambique, por exemplo, no último mês, tem recebido vários milhões de vacinas. Espero que as autoridades sanitárias façam a melhor gestão destes números massivos de vacinas que têm sido recebidas, para que, de facto, haja um número muito grande de moçambicanos vacinados e que possamos resistir melhor à pandemia, embora continue sem haver uma resposta muito cabal e muito concreta porque é que o continente africano, de algum modo, tem passado ao lado de infecções massivas de Covid-19. Só voltando um pouco para essa questão de acesso às instituições públicas mediante a apresentação do cartão, o que se coloca aqui, falando sobretudo para o caso moçambicano, é que não temos vacinas suficientes. Ninguém pode ser impedido um direito porque não foi lhe dado o que não tem, Fernando Lima. Bem, Francisco, isso é controverso, mas não é tão verdadeiro. Hoje, todos os centros urbanos moçambicanos têm um grande número de vacinas em estoque e, portanto, claro que isto há uma questão aqui de desigualdade em relação aos meios rurais, mas nos centros urbanos há vacinas suficientes para inocular grande parte da população da população urbana
e se quisermos, aquilo que nós assistimos é que os centros de vacinação andam vazios porque há vacinas disponíveis e não há utentes para receberem a vacina. É um tema que vamos voltar a ele nas nossas próximas edições. Agora vamos comentar sobre o estado da nação, que anualmente o presidente vai ao Parlamento para fazer. Ele fez esta semana, nesta quinta-feira. Basicamente, o presidente disse que não há atritos entre as três forças que operam em Cabo Delgado. Estamos a falar das FDS, SADC e também das RDFs. Não se pode divulgar os acordos destas operações com a SADC e Ruanda por questões de confidencialidade. Apelou ao não pânico em relação ao alastramento da insurgência para a Uniança e apresentou uma extensa lista de realizações do governo. Fernando Lima, o que é que achou desses pontos apresentados pelo presidente Nunes? Bem, eu tenho algumas dificuldades em relação aos aspectos relacionados com a violência em Cabo Delgado e agora a violência em Cabo Delgado e no Niassa. O presidente tem as suas razões, tem a sua própria argumentação, mas eu penso que continua a ser curto numa análise mais globalizada sobre o tipo de desafios que Moçambique enfrenta e como deve responder a esses mesmos desafios. Para ser muito concreto, será que é uma surpresa para o governo, para o presidente, que começaram os ataques no Niassa, quando qualquer leigo sabia que isso ia acontecer? Terá isso surpreendido o governo? Terá isso surpreendido o Presidente da República? Então, alguém está a dormir, alguém anda distraído na forma como este tipo de problemáticas está a acontecer. Mas quando o Estado Islâmico reivindica os ataques no Niassa, é óbvio que há uma intenção estratégica de alargar a área de atividade do Estado Islâmico a outras províncias de Moçambique. Portanto, em resumo, eu acho que a explicação do Presidente da República peca por ser limitada, peca por ser pouco abrangente, peca por não envolver todas as componentes daquilo que é a violência em Moçambique, nomeadamente os aspectos de natureza ideológica, os aspectos de natureza religiosa. Uma última questão que também me parece muito grave. Eu continuo sem perceber o que é que o governo, o que é que Moçambique está à espera para desencadear um programa massivo que não tem a ver apenas com questões de natureza militar. Porque, no fim do dia, e com todas essas problemáticas de Ruanda, de SADC, de FDS, parece que o problema da violência no norte de Moçambique é um problema militar, quando todos sabemos que não é verdade. Este não é um problema militar. Outra questão que reiteradamente é debatida é que devíamos regressar. O Fernando Lima falava de que o presidente foi um pouco limitado, foi um pouco curto, talvez porque não é questionado. Mas dentro do Parlamento, pelos ditos representantes do povo. Há quem defende que devíamos regressar àquele antigo modelo em que o chefe de Estado é questionado no Parlamento, porque ele é que é efetivamente o chefe do governo, ou bastam aquelas idas do Primeiro-Ministro e os ministros ao Parlamento? Bem, eu acho que não resolve. O Primeiro-Ministro, as respostas do Primeiro-Ministro
não resolvem esse tipo de questionamentos, mas penso que politicamente o regime, o poder político, decidiu assim, ou seja, decidiu no sentido de proteger o Presidente da República em não enfrentar o questionamento do Parlamento. Isto não quer dizer que tenha que ser assim e que o Presidente tenha que responder a esses mesmos questionamentos. Outras democracias não têm os presidentes a terem que responder no Parlamento. Portanto, cada país tem o seu modelo. Para que Moçambique tenha o seu presidente a responder no Parlamento, tem que fazer mudanças constitucionais. Agora, esta que é, quanto a mim, a questão de fundo. Mas não me parece que pelo facto do presidente responder no Parlamento e responder aos deputados, que isso melhora o nosso nível de democracia. Os problemas e os déficits democráticos em Moçambique são muito mais profundos do que o presidente responder ou não no Parlamento às questões dos deputados. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa tarde, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta. A segunda é a última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos continuar a olhar para a questão de Cabo Delgado. Fernando Lima, esta semana os Estados Unidos divulgaram um relatório sobre o terrorismo, que inclui Moçambique nesta lista. Falam de vários países, mas vamos olhar só para Moçambique, e que dizia que Moçambique é um dos portos seguros para os terroristas devido a esta capacidade inadequada de governação, falta de vontade política ou ambos. Acha que esta conclusão reflete o que está a acontecer no terreno, ou que já debatíamos em vários webinars aqui em Maputo? Penso que sim. Penso que sim, e penso que reflete também alguma falta de consonância em termos de análise do que se passa em Moçambique. Ou seja, muitas vezes o governo de Moçambique tem uma atitude oportunista em relação à questão do terrorismo, ou seja, utilizar aquilo que lhe convém e fazer que não está a ouvir em relação a aspectos muito concretos, nomeadamente às questões do tráfico associadas ao terrorismo. E aqui há dois problemas que me parecem fundamentais. Moçambique não quer associar, quando eu digo Moçambique, o governo de Moçambique não quer associar qualquer componente de natureza ideológica e confessional aos contornos do terrorismo em Moçambique, porque isso põe em causa determinados lobbies no seio do Partido Frelimo. Este é um aspecto. Um segundo aspecto, em relação aos tráficos. Moçambique, o seu governo, nunca esclareceu se há ou não setores do governo, se há ou não setores do Partido Frelimo que se beneficiam do tráfico de droga e do tráfico de pessoas. Isto faz parte de relatórios internacionais que têm vindo a ser publicados ao longo de muitos anos. Há um relatório das Nações Unidas que inclusivamente listava vários generais moçambicanos acusados de beneficiar do tráfico de drogas. Todas as semanas, ou invariavelmente, todas as semanas,
são feitas grandes apreensões de drogas no norte de Moçambique, não em Cabo Delgado, mas na província de Nampula. Ora, este tráfico não é um tráfico de pescadores, não é um tráfico de chapeiros, de camionistas. Claro que tem todos essas figuras de segundo plano que também são parte do tráfico das drogas, mas este tráfico beneficia outras pessoas. Estas ramificações não são conhecidas e o governo de Moçambique nunca clarificou ou não quer clarificar esta situação. E, portanto, o relatório do Departamento de Estado e, digamos, o relacionamento entre o governo de Moçambique e o governo dos Estados Unidos reflete também esta contradição em que a análise do fenómeno do terrorismo, do fenómeno da corrupção e das drogas não há uma consonância entre as duas partes em relação a estas problemáticas. Olhando para um outro ângulo do que está a acontecer agora em Cabo Delgado, Fernando Lima, com a dispersão em Cabo Delgado, na Zambésia, têm sido identificadas movimentações de insurgentes na região de Pebane. No litoral há uma deslocação que está se processado pelo mar, navegando ao longo da costa. Há quem argumente que muitos dos recém-chegados nestas zonas serão jihadistas de regresso às suas vilas de origem, admitindo-se que se trate de uma desmobilização definitiva ou apenas uma retirada tática, Fernando. A minha interpretação coincide com o segundo aspecto, ou seja, aquilo que foi visto ou que foi antecipado quando começou a grande ofensiva militar é que todo este jihadismo militante, porque há uma ofensiva militar em curso, vai ficar adormecido, as células vão ficar adormecidas até uma próxima oportunidade. E por isso temos o regresso de muitos jihadistas que vinham de Nampula, que vinham da Zambésia e que vinham do Niassa, e fala-se também de Maputo e de Inhambane, exatamente porque não é o momento oportuno de se fazer, digamos, a guerra santa. Isto não é nada que não tivesse sido previsto, mas em vários contactos das células jihadistas com a população de Nangad, há vários meses, era explicado à população que o Ansuar al-Suna estava em recuo estratégico e que mal as forças estrangeiras se retirassem de Moçambique, Ansuar al-Suna voltaria de novo a atacar, que não havia nenhuma contradição entre a Ansuar al-Suna e as forças estrangeiras que atuam em Moçambique. A questão era a confrontação com o exército de Moçambique e, portanto, mal as forças internacionais se retirem de Moçambique, que as confrontações voltariam. E com este alastramento, Fernando Lima, há setores também que prevê uma extensão do mandato da SAMIM, que é também dado como certa, e também da Força Militar do Ruanda, que não tem prazo definido, talvez também pode prolongar-se, mas isto claramente acarreta mais custos para Moçambique, financeiros e até custos políticos. É esta a única forma de reação de Moçambique
ou temos que buscar outras formas, só manter as forças internacionais aqui no território? Bem, essa é a questão de fundo e é a questão crucial que tem que ser respondida. A questão, como sempre defendemos, não é uma questão de natureza militar, é uma questão de natureza política. E quanto mais se prolonga a presença de forças internacionais em Moçambique, isto fragiliza mais o governo do dia. Porquê? Porque isto mostra que o governo do dia não está a conseguir responder às suas próprias responsabilidades enquanto garante da soberania de Moçambique. Ou seja, nós podemos compreender que conjunturalmente as forças de defesa e segurança de Moçambique não estavam à altura de enfrentar este tipo de violência em Cabo Delgado. Mas uma questão é uma situação de conjuntura. Outra questão é uma situação que pode ser transformada em endemia, ou seja, acomodarmos-nos a conviver com a presença de uma força internacional em Moçambique, por exemplo, como acontece no Congo. Ora, isso claramente provoca uma grande erosão política no governo do dia. Este é o aspecto de fundo mais marcante. Um segundo aspecto que não pode ser negligenciado é o seguinte: Moçambique tem uma resposta a dar em relação aos promotores dos projetos de gás em Moçambique. E a resposta é a seguinte: ou Moçambique desenvolve o gás com a implantação de enclaves securitários em Moçambique, tipo garantir a todo custo que não há ataques em cima da praia e Palma e o resto acontece o que acontecer, não há problema, ou Moçambique dá uma resposta muito mais abrangente em relação ao fenómeno da segurança e garante que retorna a tranquilidade a toda a província de Cabo Delgado e a todo o norte de Moçambique. Ora, isto não é uma questão de só menos importância, porque muitos setores no gás e petróleo sentem-se desconfortáveis em relação a toda esta ideia de enclave e da presença, digamos, sem prazo definido, por exemplo, da presença em Moçambique do contingente ruandês. Também ontem no Parlamento o Presidente anunciou a morte do número 3 da hierarquia do grupo jihadista. Já se sabe que há hierarquias. Basta eliminar a liderança Fernando Lima para acabar com o conflito? Não, de modo algum. E isto é completamente irrisório pensar-se em tal coisa. A própria natureza do movimento insurrecional não tem a ver com lideranças, não tem a ver com chefes, tem a ver com convicções, com uma ideia de defesa de determinados combates, lutas, e, portanto, se é eliminado o número 2, o número 1, o número 4, o número 5, certamente que amanhã vão surgir outros líderes com as mesmas capacidades que os líderes que foram eliminados. Aliás, isto
muito parte da filosofia jihadista. Os livros não são muito importantes, porque a ideia que move a jihad é uma ideia mais coletiva, mais abrangente e que não depende de pessoas. Muito bem, é um tema também a aprofundar nos próximos programas. Aliás, é um tema incontornável aqui nos pontos de Fernando Lima. Vamos comentar a audição de Maria Exaltina Lucas. O tribunal já ouviu esta declarante, que é a antiga diretora do Tesouro, na altura em que foram concedidos avales do Estado para as chamadas, para essas 3 empresas. Fernando Lima, esta era uma audição que era aguardada, com alguma expectativa, dado o papel que a Exaltina Lucas desempenhou neste processo, sobretudo na concessão destas garantias, mas aparentemente a audição pariu um rato, Fernando Lima. Teve a mesma percepção? Eu penso que sim, mas acho que é preciso elencar alguns aspectos para compreender do porquê da grande frustração em relação aos elementos que Exaltina Lucas podia ou não podia trazer ao tribunal. Depois do incidente da contratação de Exaltina Lucas para a preparação do orçamento, se não me engano, de 2020, por parte do gabinete de Agostinho Carlos do Rosário, para mim é claro que Exaltina Lucas não é uma pessoa qualquer e que, não obstante essa imagem beliscada da antiga diretora do Tesouro, que ela é protegida pelo atual governo. Não é por acaso, e este é outro detalhe, que quando Carlos Agostinho do Rosário teve que ir a Washington falar com o FMI, levou Exaltina Lucas como a sua ajuda de memória em relação às dívidas ocultas. Estamos a falar de abril de 2016. Um terceiro aspecto, e isto não está também clarificado, é Jean Bostani, em Nova York, e a propósito da senhora Três Beijos, elencou pagamentos a Exaltina Lucas no valor de $3 milhões. Tanto quanto julgo saber, estes $3 milhões ainda não foram completamente rastreados pela Procuradoria-Geral da República. E isso tem permitido a Exaltina Lucas, digamos, passar entre pingos de chuva sem se molhar. Não obstante haver outros aspectos contraditórios, nomeadamente o facto de trabalhar para o Ministério das Finanças e numa empresa altamente improdutiva como era a Edmaton, ter um salário principesco como membro do Conselho de Administração. Portanto, claramente há muitas áreas de penumbra no papel de Exaltina Lucas em todo este processo. Não se conhece até que ponto Exaltina Lucas tem ajudado o governo a clarificar a problemática das dívidas ocultas, mas tanto quanto eu sei, Exaltina Lucas é algo de um processo autónomo. Eventualmente, nesse processo, ficaremos a saber outros pormenores. E em questões cruciais no tribunal,
Isaltina Lucas foi sempre atacada por uma amnésia, Fernando Lima. Bem, na minha perspectiva, acho que isso faz parte de uma estratégia do acordo de bastidores. Ou seja, eu não me lembro de nada e nós também não vamos pressionar muito para tentar saber o que é que se passou. E os outros pontos são atirados para Manuel Chang, que não está aqui. É claro, é sempre mais fácil bater naqueles que não têm a capacidade de se defender. Muito bem, vamos. Nós estamos recordados aqui há umas semanas, quando este julgamento começou, de como Teófilo Nhangumel lidava com Isaltina Lucas em relação a todo o projeto. O facto de Isaltina Lucas também ter tido o seu papel importante no pressionar do Banco de Moçambique. Portanto, claramente, e em relação a Isaltina Lucas, há áreas de penumbra que certamente serão esclarecidas nos próximos meses. E confirmou ela própria em tribunal que teve uma reunião com Jean Bustani. Confirma também que o Jean Bustani circulou muito nos corredores do Ministério das Finanças também. Absolutamente. Eu penso que e isto faz parte da narrativa de Nova Iorque. A partir do momento em que Jean Bustani teve acesso ao Presidente da República da altura, ele passou a ter acesso privilegiado em todos os ministérios, em todos os corredores do poder em Moçambique, e o Ministério das Finanças não era exceção. Muito bem, falando Lima, vamos comentar o outro tema, que é do Movimento Democrático de Moçambique, que já tem o novo líder, chama-se Lutero Simango, venceu esta eleição com números quase norte-coreanos, foram 87,9%. Como é que olha para esta eleição de Simango? É a continuidade? Acha que se rompeu este modelo de gestão familiar, um modelo de gestão centralizada em torno da família Simango? Bem, em primeiro lugar, devo dizer que não é uma admiração que Lutero Simango tenha sido eleito. Seria admiração que figuras de terceira linha, tipo José Domingos ou Silvério Ronguan, assumissem a liderança do MDM. E aquilo que vaticinámos muito antes desta eleição é se Lutero Simango se vai conseguir reinventar para dar as respostas que todos esperam, nomeadamente que o MDM não é um partido regional, que o MDM não é um partido da família Simango, e que o MDM consegue reganhar áreas de influência onde já foi muito importante, nomeadamente faixas significativas do eleitorado urbano, faixas significativas do eleitorado juvenil. E também houve um incidente no processo eleitoral em que o atual secretário-geral do partido, Zé Domingos, que também era um candidato presidencial, abandonou a sala por alegadas irregularidades. Não olha para este abandono como um potencial foco para galvanizar uma crise interna dentro do MDM? Depende de qual é a força que José Domingos tem no sentido de mobilizar esses apoios e de se constituir ou uma dissidência ou um movimento de pressão.
Utilizemos como analogia a questão da Renamo. Num determinado momento, tentou fazer de Elias de Acama exatamente esse fator de pressão sobre a atual liderança de Ossuf Momad. Tanto quanto me é dado a ver, isto não teve qualquer efeito de pressão, não deu para negociar influências na direção da Renamo e, portanto, no fim do dia, Elias de Acama teve que se reduzir à sua própria dimensão. Portanto, o mesmo acontecerá com José Domingos. Se esse movimento é importante em termos de debates, isso será sentido ao nível do MDM. Se é apenas o ego de José Domingos e de meia dúzia de pessoas à sua volta, isso também será sentido em breve, e isso também se saberá em termos de continuidade do próprio MDM. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim dos nossos 60 minutos que são reservados a cada edição dos pontos de Fernando Lima aqui na Rádio Savana 100.2. Hoje olhamos para o tema como Covid, a comunicação do Presidente da Assembleia da República nesta quinta-feira, o Congresso do MDM, o julgamento que corre na BO, e também olhamos para a situação de Cabo Delgado, um tema que é incontornável aqui no nosso programa. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até de hoje a 7 dias.